Olá, seja muito bem-vindo, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida. Nessa aula nós vamos trabalhar a primeira parte do Evangelho de Mateus, que nós podemos denominar como a introdução do Evangelho de Mateus, que abrange os primeiros 4 capítulos. Para isso nós vamos usar a PowerPoint para a gente conseguir ilustrar melhor e mostrar melhor esse texto precioso, né, que forma o início desse Evangelho que vai ser muito importante para o que vem na sequência. Então, vamos abrir aqui nosso PowerPoint. Esse faz parte de uma série de estudos na Igreja Presbiteriana Novo Campos Elíseos a respeito do Novo Testamento. Na verdade, é o primeiro deles. E nós vamos falar sobre o Evangelho de Mateus num total de provavelmente 3 aulas. A primeira é essa, a introdução. A segunda é a estrutura do Evangelho. E a terceira são os temas do evangelista. Bom, os evangelhos são historicamente retratados com os animais vistos pelos profetas, e Mateus é aquele que é retratado como animais e homens, né? E Mateus é a figura humana porque historicamente é o evangelho que apresenta mais a humanidade de Jesus, sua descendência através de Davi e de Abraão, enquanto os outros evangelhos têm as outras perspectivas, né? Ah, Bom, vamos para aquilo que nos interessa aqui, que é o Evangelho de Mateus. Primeiro, uma breve introdução. É preciso lembrar que a maioria dos comentaristas e estudiosos, eles defendem que Mateus escreve para uma comunidade cristã na Síria. É uma comunidade cristã de judeus convertidos ao cristianismo na Síria, né? E também composta em uma parte menor, talvez, de gentios, e é esse conflito que existe entre os cristãos judeus e os cristãos gentios que dá a origem ao Evangelho de Mateus, assim como Paulo escreve Romanos por causa disso também, né? E é interessante como a Síria é citada ao longo do Evangelho e reforça essa ideia, né? Que essa comunidade que recebe esse Evangelho está na Síria. É interessante também o contexto no qual Mateus surge, que é um contexto de afastamento das comunidades cristã e judaica, da sinagoga judaica, porque até o ano de 70, quando o templo é destruído, os cristãos são tidos como uma seita dentro do judaísmo, e por isso eles gozam de alguns privilégios que os judeus tinham com os romanos. Mas a partir do momento que o templo é destruído, há um afastamento de ambos os grupos, né? Um se afasta do outro, e no Concílio de Jamnia, que é quando o cânon judaico é definido, eles então, no meio de tudo aquilo que acontece lá naquele concílio, eles também têm a maldição sobre os nazarenos, que diz assim, que os nazarenos e hereges sejam destruídos no momento, que seus nomes sejam expurgados do livro da vida e não sejam inscritos junto com os dos justos. Então é uma situação bem complicada e dá o tom assim do ambiente que Mateus teve que escrever, né, para lidar com isso. Embora a comunidade fosse uma comunidade de cristãos, haviam judeus cristãos e gentios cristãos, e isso trazia muita tensão. E o que Mateus faz então? Ele costura para resolver esse problema e juntar esses dois grupos, e essa costura é a missão da igreja, o testemunho da igreja. E Mateus então vai por esse caminho, não apenas tentando resolver conflitos, mas usando essa solução do conflito para impulsionar a missão da igreja. Então, David Bosch vai dizer o seguinte: a preocupação primordial de Mateus não é simplesmente ajudar a sua gente a lidar com as novas pressões com que se confrontam, mas ajudá-los a desenvolver um ethos, né, um espaço, um ambiente missionário que esteja à altura dos desafios de sua época. Ele faz isso prolongando a lógica do ministério de Jesus para dentro das circunstâncias históricas com que se defronta. Então, o Evangelho de Mateus procura costurar a missão da igreja e como que ele faz isso? Ele faz isso conectando essa comunidade que recebe o seu texto, né, o Evangelho, de maneira direta a Jesus e aos primeiros discípulos. E esse é um movimento muito interessante que o Evangelho de Mateus faz e que nos ensina como comunidade local a fazer também. Então vamos entrar para o texto propriamente dito e vamos trabalhar os meus 4 capítulos do Evangelho de Mateus que trazem
basicamente três questões importantes. A primeira questão é que o Evangelho de Mateus apresenta um novo início, né, que seria o quarto e último capítulo da história de Israel. Nós vamos ver por que é, é o quarto e último capítulo. Então, o livro de Mateus começa em 1:1, dizendo: no livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. É interessante que, então, ele é filho de Davi, e essa é, sem dúvida alguma, uma menção à profecia que Davi recebe, lá em 2 Samuel 7:12-13, de que o descendente seu sempre se assentaria no trono de Israel. Nessa profecia completa, claro que há menção a Salomão, mas também a menção a um outro rei davídico eterno, né? Esse rei não é humano, porque ele é eterno, e é fácil de distinguir os dois. E quando Mateus abre seu evangelho dizendo que Jesus é o filho de Davi, então ele está dizendo que Jesus é o rei esperado que está chegando, né? Descendente de Davi, ele é o Messias. Mas não só isso, ele fala também que é o filho de Abraão. Então ele faz uma relação, sem dúvida alguma, é uma menção a Gênesis 2:12, de 1-3, que Deus promete a Abraão que através dele todas as nações da terra serão abençoadas. E realmente Jesus é esse descendente de Abraão, como Paulo, por exemplo, vai falar em Gálatas, né? O descendente não é Isaac. Isaac é um cumprimento parcial dessa promessa que Deus faz a Abraão. E o cumprimento pleno é com relação a Jesus. Realmente, ele é o descendente de Abraão, ele é o filho de Abraão, e ele é aquele que veio para abençoar todas as nações. E aqui fica claro que Mateus, então, está preocupado mesmo com o seu público mais judaico, né? Porque como se você ler a genealogia de Lucas a respeito de Jesus, ele vai até Deus, porque está escrevendo para gentios, mas aqui, como ele está escrevendo para a maioria judaica, ele está preocupado em conectar Jesus com Davi e Abraão. Ele vai conectar também com Moisés, mas de uma maneira mais sofisticada ainda, no decorrer do seu evangelho, e assim ele conecta Jesus com as três grandes figuras do Antigo Testamento, né? Abraão, Moisés e Davi. Mas não para por aqui. Quando ele fala genealogia, essa palavra é muito importante porque ela estrutura o livro de Gênesis. O livro de Gênesis é estruturado em 10 genealogias, né? No original seria em 10 Toledô. E desde a genealogia dos céus e da terra, no capítulo 2, até a genealogia dos patriarcas. Mas em 5:1 fala da genealogia de Adão. E o contexto de Gênesis 5:1 é um contexto de um novo começo. Depois de Adão e Eva, Caim e Abel, e tudo aquilo que acontece com Caim e Abel, Caim mata Abel, né? Em 5:1, então, começa uma nova história, porque você lê que Adão teve como filho Sete, e não mais Caim e Abel, né? Abel foi morto, Caim também é um assassino que fica para fora. Então, há um novo começo da humanidade ali, lá, logo no início. Então, quando Mateus começa dizendo que esse é o livro da genealogia de Jesus Cristo, ele está dizendo que esse é o novo início agora, mas não só um início comum, né? Mas é um novo início porque o Messias veio e a nova criação vai brotar. Vários autores do Novo Testamento falam a mesma coisa, só que de modo diferente. Então, Paulo fala da nova criação e o Mateus também está falando disso aqui, mas de uma maneira um pouco diferente. Então, quando fala esse é o livro da genealogia, está dizendo então que uma nova criação, né, que uma nova humanidade, um novo povo está surgindo. É interessante que na genealogia de Jesus há 39 vezes a menção ao verbo gerou, né, e gerou, e gerou, e gerou, e gerou. E isso mostra que essa geração dessa nova humanidade, desse novo início, estava sendo acontecido, estava sendo gestado ao longo de todo o Antigo Testamento. E chega no versículo 16 do capítulo 1 a uma mudança fundamental, que o verbo que gerou, que era um verbo ativo, passa a ser um verbo passivo, e foi gerado. Então toda essa geração tem seu clímax quando ninguém mais gera, mas é gerado, né? E aí é uma referência clara ao nascimento virginal de Jesus pelo poder do Espírito Santo. Então esse novo início, ele tem origem divina, é Deus quem promove esse novo início, né? Deus é quem gera esse novo início na humanidade. A gente chama de o quarto e último capítulo porque também na genealogia de Jesus em Mateus, o próprio Mateus divide assim. Então ele diz assim, versículos 17-18a. Assim ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi, primeiro capítulo da história, 14 de Davi até o exílio na Babilônia, um segundo, e 14 do exílio até o Cristo. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Então ele fala
sobre 3 blocos, né? 3 capítulos da história, de Abraão a Davi, de Davi ao exílio e do exílio até o Cristo. E Jesus então abre esse 4º bloco, que é o último capítulo da história, porque a partir do versículo 18 ele vai explicar o que ele fez no versículo 16, por que ele mudou o verbo, por que o verbo ali, em vez de gerou, passou a foi construído no passivo comum e foi gerado. Então, do 18 até o final do capítulo 1, ele vai explicar como isso se deu. Então, é interessante que a gente tem que lembrar que 14 é 7 vezes 2, né? E é a semana da criação, ou seja, a criação foi instituída em uma semana. O que ele está dizendo aqui é que essa nova geração está realmente acontecendo. Então, percebe só como com as palavras, lá no versículo 1, com a repetição do verbo gerou ao longo da genealogia e também com a construção que ele faz na genealogia, Mateus está apontando para um novo início de todas as coisas. E esse novo início ele é diferente do passado, e o que marca essa diferença é a ocorrência de algumas mulheres na genealogia de Jesus. Então, versículos 3 a 15 e 16 apresenta essas mulheres. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias, ou seja, de Batseba. E Jacó gerou José, marido de Maria. Então, há algumas mulheres citadas aqui. A primeira é Tamar, a história lá em Gênesis 31, de 12 a 30. E é interessante porque a história de Tamar não é nada, digamos, bonita, né? Mas ela se veste como uma prostituta para se deitar com seu sogro, e isso acontece. E ele é uma das mulheres que fazem parte que faz parte da genealogia de Jesus. A outra mulher é Raabe. Raabe era uma prostituta, de acordo com Josué 2, 1 a 21, mas por causa da fé dela ao receber e proteger os espias, ela passa a fazer parte do povo de Deus. Também tem o livro de Ruth. Ruth é uma mulher moralmente de uma estatura moral alta, mas o que chama a atenção é que Ruth não é israelita, assim como Raabe, né? Ela não ela é moabita, de um povo inimigo de Israel, mas por causa da fé dela também, ela entra na genealogia de Jesus. A outra é Batseba, que a gente conhece a história dela com Davi, lá em 2 Samuel capítulo 11, tudo que ela sofreu, e ela também faz parte da genealogia de Jesus. E a última é Maria, talvez aí com o currículo menos bagunçado, né? Mas o ponto não é isso. O ponto é quando você olha para essas mulheres, você vê primeiro a menção das mulheres numa genealogia, o que não era comum. Isso não acontecia, mas na genealogia de Jesus, nesse novo início, as mulheres estão. Por quê? Porque é uma restauração daquilo que era no início, então, da dignidade das mulheres, e não há essa diferença ou subjugamento de gêneros, né? O macho, o homem sobre a mulher. Segundo, porque a descendência do Messias passou pelo ventre dessas mulheres, né? Uma que se passou por prostituta, a outra que era prostituta, uma que era moabita, Batseba que era que participou de um adultério e chegou no ventre de uma virgem chamada Maria. O evangelho é isso, queridos. O evangelho ele vai passando por histórias diferentes, por situações diferentes, mas ele não só vai passando, mas ele vai transformando, porque a vida dessas mulheres também experimentou isso. Então é interessante porque é um novo início diferente, né? É um novo início mais gracioso, parece que com mais misericórdia. E também é um novo início porque Jesus cumpre o papel do novo Israel de Deus. Então quando Jesus vai ser batizado lá no Jordão, Mateus narra o seguinte: então veio Jesus da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. E no final ele apresenta a voz que vem do céu: este é meu filho amado em quem me agrado. É interessante que Israel foi tirado do Egito, como Jesus também foi, né? A gente vai ver daqui a pouco os comentários das profecias, e ele passou pelo Mar Vermelho, e a passagem de Israel pelo Mar Vermelho é um símbolo do batismo de Israel. Então Jesus se apresenta para ser batizado como o novo Israel de Deus agora. Mas não só isso. Israel foi para o deserto e durante 40 anos não se manteve fiel a Deus, e Jesus foi para o deserto, ele foi tentado pelo diabo os 40 dias, mas ao contrário de Israel, Jesus não sucumbiu às tentações. Então Jesus é o novo Israel
aprovado por Deus, e a partir dele vai surgir o novo Israel de Deus, que é a igreja de Jesus. Então esse é um novo início, queridos. É um novo início trazido por Mateus. Mateus começa o evangelho dizendo algo novo está começando, ou melhor, começou com a manifestação do Messias, de Jesus, o Cristo do novo Israel. E assim, Mateus, então, aponta para o novo início, que é baseado na nova aliança agora, não mais estabelecida no sangue de animais, mas no sangue do próprio Jesus. E essa aliança se expande para todas as nações. O segundo tema que Mateus trata, ele mostra que Deus está no controle de todas as coisas, e ele mostra isso através do cumprimento das profecias do Antigo Testamento, principalmente, né? Então, se você olha para esses primeiros 4 capítulos, ele vai fazer isso depois também, mas aí é mais espaçado. Mas nesses primeiros 4 capítulos há uma concentração de cumprimentos de narrativa, né? Então Mateus, por várias vezes ele fala, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. Ele começa em 1:22, ele fala em 2:5 com relação à visita dos magos, 2:15 com relação à fuga para o Egito, em 2:17 com relação à matança dos inocentes, em 2:23 com relação à volta do Egito, né? Então como Deus tirou Israel do Egito, Deus também chama Jesus do Egito, e em 3:3 com relação a João Batista, né? Além disso, o controle de Deus na história é apresentado através do papel que anjos e estrelas apresentam ao longo desses primeiros 4 capítulos. Então, o primeiro que acontece é em Mateus 1:21, mas depois Josué recebeu a notícia de que Maria estava grávida, mas eles não eram casados, não tinham tido relação, como ela está grávida, e ele pensa então em se afastar dela mesmo de maneira honrosa, mas não era o que Deus queria. Então, diz o texto, mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho, ou seja, o anjo é um instrumento de Deus para conduzir as coisas, porque José fica casado com Maria e Maria tem a criança. Isso acontece também com relação a anjo em 2:12 a 13, em 19 a 20, 21, 22 e 4:11. E estrelas também aparecem em 2:1 a 2 e 9:10. Ou seja, Deus conduz, esse novo início está debaixo do controle de Deus também. E, de maneira muito especial, o Espírito Santo surge na história participando desse novo início, né? Assim como o Espírito de Deus estava lá no início, pairando sobre a face das águas, ele também está aqui pairando sobre a face das águas também no batismo de Jesus. Então diz o texto, naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pombo e pousando sobre ele. Então, da mesma forma como o Espírito pairava sobre as águas em Gênesis 1:2, o Espírito paira sobre as águas e das águas surge a nova criação. Em Gênesis, das águas também surge agora a nova criação, que é Jesus, o Messias de Deus, em quem toda a nova criação se fundamenta. E o Espírito também é citado em 4:12. Então, o segundo aspecto da introdução de Mateus é esse: Deus está no controle de todas as coisas, conduzindo todas as coisas. E o terceiro e último é que Mateus fala sobre a chegada do reino. O reino chega, né? Então, está tudo conectado. É um novo início debaixo do controle de Deus, e isso traz o reino. O reino chegou, e esse é o grande assunto de Mateus, pelo menos um dos grandes assuntos, né? Começa com o anúncio do reino. Jesus, quando se manifesta, a primeira coisa que Jesus fala, de acordo com Mateus, é: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Mateus 4:17. E ele, na sequência, então começa a chamar o novo povo de Deus, aqueles que pertencem ao reino, eles são os discípulos do reino, que é o novo Israel. Então ele diz lá em 4:19, o texto diz: e disse Jesus, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. E além disso, o reino é comprovado através do anúncio de curas e de exorcismo. Então 4:23, Lucas narra: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Ou seja, o reino chegou, coisas estão acontecendo que não aconteciam antes. Então o reino de Deus chegou, e Mateus deixa isso claro logo no início. É interessante que a palavra lá para arrependam-se, né, pois o reino de Deus chegou, é a mesma que está lá em 3:2, Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 2, que diz quando o João Batista prega. Então ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E esse aqui é um desafio que fica para nós, queridos. O início de Mateus é um início que exige arrependimento, né? É o que João Batista pregou, ou seja,
esse verbo é o verbo metanoia, que significa uma mudança de mente e de coração também, uma mudança, uma transformação profunda em nossas vidas. Então a chegada do reino exige isso. Esse é um anúncio da chegada do reino, né? E além disso, a razão para esse arrependimento é que o reino dos céus está próximo. Uma tradução melhor seria que o reino dos céus tem chegado, né? O reino dos céus está próximo no sentido de que ele tem chegado. Por quê? Porque Jesus é a manifestação do reino de Deus. Então, o desafio que fica para nós é experimentarmos esse arrependimento profundo que muda completamente nossas vidas. Porque o reino de Deus já está aqui, né, dentro de nós com a chegada de Jesus, o Messias. O desafio que fica então é um siga-me. Não é um imperativo, é um convite que Jesus faz, mas a resposta daqueles que se arrependem, porque o reino de Deus tem chegado, é seguir a Jesus e se tornar um discípulo, uma discípula de Jesus. E esse é o objetivo de Mateus. Mateus escreve para transformar pessoas em seguidores e seguidoras de Jesus, em discípulos e discípulas de Jesus. Ele faz isso através da missão, que é o que ele costura para fazer isso, né? E a característica importante do Evangelho de Mateus é a presença de Deus conosco. Então começa lá em 1:23, falando que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel, que significa Deus conosco. E no final do Evangelho, quando Jesus envia seus discípulos, ele diz que estaria com eles até o final dos tempos. E é curioso que Mateus não narra nenhum Pentecostes. Pode ver. A gente conhece Pentecostes porque a gente tem Lucas, Atos, né? Tem João, tem um Pentecostes lá do jeito dele também. Mas Mateus não, se você tirar Mateus, pensa que você é a comunidade que recebeu Mateus. Você recebe Mateus, não tem Pentecostes lá. Mas por que não? Porque Jesus trabalha, Mateus trabalha de uma outra forma. Mateus trabalha mostrando a presença de Jesus o tempo todo com os seus discípulos. E o Pentecostes é isso que garante, mas através do Espírito, né? Então, a presença de Jesus conosco. Então, olha só, vamos concluir aqui. O início do Evangelho de Mateus, capítulos 1-4, a introdução trata então de um novo início. Está tudo começando de novo. Fala que Deus está no controle desse novo início. Deus está conduzindo as coisas. E esse novo início é marcado pela chegada do reino de Deus. É isso, queridos. Deus abençoe vocês. Que vocês amem a Jesus mais e mais. Ok? Deixa eu tirar aqui. E